Particularmente, eu tenho um fraco, preciso confessar, por filmes e séries que trabalhem a questão da religião organizada e do impacto que esses grupos têm na cabeça das pessoas. Séries e filmes que falem sobre a hipocrisia, que falem sobre a manipulação, a repressão e sobre como o fundamentalismo religioso, principalmente em grupos mais fechados, acaba criando uma cultura alternativa que prende as pessoas numa lógica que não faz nenhum sentido e que também não é sustentável a longo prazo. E eu tô falando isso porque eu assisti aos 3 primeiros episódios de Love and Death, que estão disponíveis na HBO Max. É uma série curta que vai ter 7 episódios. Eu fiquei muito frustrado de ver que só tinha os 3, porque principalmente o terceiro episódio acaba com um cliffhanger, ou seja, com uma pista do que vai acontecer nos próximos episódios, mas agora a gente vai ter que esperar a semana que vem pro quarto, e a HBO Max vai lançar um episódio a partir de agora a cada semana, né, nas próximas 4 semanas até o 7º, e que é uma série muito bem produzida. Ela é produzida pelo David E. Kelley, que é o mesmo criador de Big Little Lies, e ela não só constrói de uma maneira bastante convincente, bastante verossimilhante aquele contexto daquele grupo religioso, como também tem bons personagens, as relações entre os personagens são complexas e também parece que vai ter algum direcionamento pro lado do horror e da violência. Eu tô ansioso pro que vai ver depois. Candy Elizabeth Olsen e Alan Jesse Plemons frequentam a mesma igreja metodista no final dos anos 70. Certo dia, ela percebe estar atraída por ele, mas os dois são casados e devem decidir se vão ou não ter um caso. Sempre que esse tema de traição aparece em algum filme ou uma série, vem gente aqui nos comentários fazer todo tipo de desabafo, todo tipo de reclamação, e que revela muito mais sobre as fragilidades dessas pessoas do que necessariamente sobre o filme e sobre a série, porque é óbvio que essa série não está glamourizando casos extraconjugais. É óbvio que o objetivo de uma série ou de um filme não é fazer uma propaganda de qualquer estilo de vida que seja. Ela está contando uma história específica sobre aqueles personagens naquele tempo, e o tema da série também não é esse. As questões que a série está tentando levantar são outras e são muito mais complexas do que isso, porque se você for parar pra pensar naqueles casais, pergunte a si mesmo: por que eles estão juntos? Por que eles se casaram? Por que eles se mantêm casados? Essas são as questões, porque obviamente eles não são felizes dentro do casamento, obviamente eles não têm nenhum tipo de conexão com o marido ou com a esposa deles, e isso é algo muito comum nesses contextos religiosos, principalmente protestantes, em que o casamento vira, a partir de determinada idade, uma obrigação social dentro daquele meio. E ainda mais, imaginem lá nos anos 70, e quando as pessoas se veem naquela posição e elas são obrigadas, entre aspas, a fazer aquilo que elas foram condicionadas a vida inteira a associar ao diabo, que é o sexo, é óbvio que não vai ser tão simples assim. Elas não vão associar as coisas mecanicamente, que é o fato de que agora elas podem, que agora elas têm um marido ou esposa e elas precisam não só desejar aquela pessoa, como saber o que fazer. As coisas não funcionam assim na vida real. E eu acho muito interessante a série mostrar aqueles dois personagens vividos pela Elizabeth Olsen e pelo Jesse Plemons tentando viver coisas que normalmente as pessoas vivem antes na vida. Eles se sentem atrasados, eles estão tentando desenvolver habilidades, eles estão tentando inclusive aproveitar um pouco de coisas que eles gostariam de ter e eles deveriam ter vivido antes. E eu acho que é tocante, por exemplo, olhar os dois naquela montanha-russa se divertindo e fazendo algo aos 30 e poucos anos que eles foram impedidos de fazer a vida inteira. Não que a igreja tivesse proibido os dois de irem num parque, por exemplo, mas como eu falei, é toda uma cultura que cerceia essas pessoas e que define basicamente o que ela vai fazer ou não, porque as atividades sociais delas também se limitam àquele meio. O primeiro episódio se dedica a mostrar o dia a dia dessa comunidade e faz isso muito bem. Ele consegue construir o dia a dia, a estética inclusive daquele meio, daquele círculo social, de uma maneira muito eficiente. Você realmente se sente dentro daquela comunidade, com todas aquelas coisas dos almoços de domingo após o culto, aquelas discussões sobre o pastor e aquelas atividades esportivas de sábado à noite como uma forma de manter as pessoas entretidas e impedir que elas vão para uma festa, por exemplo, que elas vão se entreter com coisas do mundo. E depois, o segundo episódio já foca um pouco mais na relação entre os dois personagens principais, e eu acho que a série também
também faz isso muito bem. É claro que ela cai no novelão uma hora ou outra, mas ela não só permite que a gente entenda por que aquele relacionamento é tão importante para os dois personagens e a evolução da intimidade dos dois é retratada de uma maneira bastante convincente. Essa não é uma série, por exemplo, que vai mostrar muitas cenas de sexo, mas quando a gente vê alguns segundos ali, né, aqui e ali, dessas duas pessoas transando, a gente vê que a maneira com a qual eles estão se relacionando é cada vez mais conectada, cada vez mais fluida, cada vez mais natural, ou seja, eles estão se acostumando um com o outro, eles estão pegando intimidade e a série retrata isso muito bem, assim como ela consegue retratar bem os conflitos e dilemas de outros personagens coadjuvantes, por exemplo, a Beth, que é a esposa do Alan, vivida pela Lily Rabe, que é uma das mais carolas ali dentro, né? Então a série também mostra isso muito bem, como algumas pessoas estão naquela comunidade e tem mais filtro, né? E pegam algumas coisas que elas acreditam, mas conseguem ter um pouco de senso crítico, e outras que bitolam, e é claro que o trauma dessa mulher é muito maior ainda do que das outras pessoas. Eu acho que a série mostra isso muito bem. Eu acho também que o terceiro episódio é meio que um filler já, e eu fiquei pensando, pô, como que uma série que tem só 7 episódios vai se dar o luxo de ter um filler? Pra quem não sabe, um filler é aquele episódio que enche um pouco de linguiça pra conectar um episódio importante ao outro. Eu acredito que o próximo episódio vai ser um episódio que vai começar a encaminhar a série pra um lado mais de horror, de violência. Eu tô esperando isso, mas é 100% especulação. Mas o terceiro episódio é um episódio que não foi tão bom quanto o primeiro e o segundo, e parece que o objetivo dele é linkar tudo que aconteceu até agora com o que vai acontecer depois. A Elizabeth Olsen, que é uma grande atriz na minha opinião, vive a protagonista como uma mulher bastante prática, apesar de estar naquele meio. Ela resolve as coisas ali de uma maneira muito pragmática. É claro que depois ela vai se envolver emocionalmente, mas ela tem muito mais o controle do que o personagem do Jesse Plemons, por exemplo, que é um cara bastante passivo, e a série traz, por exemplo, alguns diálogos espelhados que mostram como isso faz parte muito mais da personalidade dele do que do contexto das relações em que ele tá. Por exemplo, tem uma frase que ele usa tanto com a esposa quanto com a amante, que é em momentos de crise, em momentos de tensão, de conflito, em que ele olha pra parceira do momento e fala: não, mas eu não sei o que você espera que eu fale, como se ele não tivesse vontade própria, como se ele tivesse dificuldade de expressar o que ele pensa e estivesse sempre falando o que a outra pessoa espera pra evitar conflito. Enfim, gostei da construção do contexto ali daqueles personagens, gostei dos personagens, do desenvolvimento, dos temas da série, e tô empolgado, quero muito ver o restante. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Deixem nos comentários não só a opinião de vocês sobre esses 3 episódios, se vocês gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, mas se você chegou aqui, eu também queria saber como os próximos episódios vão ser lançados um por semana, o que vocês gostam mais quando os criadores de conteúdo que vocês assistem fazem. Que eu faça um vídeo por semana, que eu faça um vídeo dedicado a cada episódio, ou vocês preferem que eu espere a série acabar e faça uma segunda parte desse vídeo aqui falando sobre os episódios 4 a 7. O que vocês acham mais legal? E aí eu também vou pedir pra você dar um like no vídeo, claro, desse lado eu vou deixar o meu ícone pra você clicar e se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito, e não se esquece de clicar no sininho em sempre, pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar uma sugestão de uma outra série que eu acho que tem tudo a ver com essa aqui. Assiste esse vídeo depois, que eu acho que você vai gostar, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!